A riqueza não é fruto do acaso, nem privilégio de poucos. Napoleon Hill ensinava que ela nasce de hábitos cultivados dia após dia, moldando o caráter e a mente para se tornarem ímãs de prosperidade. Se você observar os homens e mulheres mais bem-sucedidos da história, notará que todos compartilham padrões de comportamento que os distinguem da multidão. Esses padrões não são sorte, mas escolhas repetidas, que com o tempo se transformaram em hábitos poderosos. Mas antes de mergulhar nesses 6 hábitos, é preciso compreender algo fundamental. Todo milionário começa com um primeiro pensamento. Esse pensamento, quando disciplinado, dá origem a atitudes. E as atitudes, quando repetidas, tornam-se hábitos que moldam destinos. A mente é o verdadeiro campo onde a fortuna é cultivada. Hill chamava esse processo de transmutar desejo em realidade. E o ponto de partida é sempre a disciplina mental. Imagine sua vida como um livro em branco entregue a cada amanhecer. A forma como você preenche as páginas determinará se o final será de mediocridade ou abundância. A maioria desperdiça esse poder, repetindo velhos padrões, acreditando que riqueza é herança, sorte ou golpe de destino. Mas os que decidem conscientemente instalar hábitos milionários descobrem que a fortuna é construída, não concedida. Este é o chamado: abandonar crenças limitantes, despertar para a consciência do poder pessoal e cultivar hábitos que inevitavelmente conduzem ao sucesso. Nos próximos capítulos, você conhecerá os 6 hábitos fundamentais revelados por Napoleon Hill. Eles não são truques rápidos, mas alicerces sólidos. Se aplicados com disciplina, podem transformar completamente sua vida financeira e pessoal. Prepare-se, porque cada hábito que exploraremos é uma chave que abre portas antes invisíveis. Napoleon Hill afirmava que aquele que não sabe para onde vai já chegou a lugar nenhum. O primeiro hábito que diferencia os milionários da massa é a clareza absoluta de propósito. Não se trata apenas de ter metas vagas, mas de um objetivo central, definido e inegociável. Esse propósito se torna a bússola que guia cada decisão, cada esforço e cada sacrifício. Quem vive sem propósito desperdiça energia em 1000 direções. Quem tem um foco claro concentra forças e alcança resultados extraordinários. Pense em grandes visionários da história. Todos possuíam um alvo tão nítido que nada os fazia desviar. A clareza de propósito cria uma força quase magnética que atrai pessoas, recursos e oportunidades para a realização desse sonho. Hill enfatizava que a mente humana, quando focada em um objetivo definido, funciona como uma lente de aumento que incendeia qualquer obstáculo. A ciência moderna confirma isso. Quando você possui um propósito claro, seu cérebro filtra informações relevantes e descarta distrações. É o chamado sistema de ativação reticular. Ou seja, aquilo em que você foca se multiplica. Se você acorda com um objetivo milionário em mente, começará a enxergar caminhos que antes pareciam invisíveis. Cultivar esse hábito exige disciplina diária. Escreva seu propósito, leia em voz alta, visualize-o e mantenha-o diante de seus olhos. Faça dele sua oração, sua afirmação e sua promessa. Esse ato simples programa o subconsciente para agir alinhado com o destino desejado. Muitos fracassam não por falta de talento, mas por viverem sem direção. Se deseja riqueza, precisa antes definir com clareza qual é a sua causa. O milionário não é aquele que corre atrás de tudo, mas quem sabe exatamente o que quer conquistar. Se a clareza de propósito é a bússola, a autodisciplina é a estrada que leva até o destino. Napoleon Hill dizia que o homem incapaz de se dominar jamais será capaz de comandar outras pessoas ou riquezas. Esse hábito é a capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não há vontade ou motivação. Enquanto muitos se deixam guiar pelas emoções do momento, os milionários se guiam por princípios, rotinas e compromissos inegociáveis. A disciplina é a arte de dizer não ao prazer imediato para dizer sim ao resultado duradouro.
É levantar cedo quando o corpo pede mais sono, investir quando a mente sugere gastar, estudar quando os outros se divertem. Essa habilidade cria consistência, e consistência é o ingrediente secreto da prosperidade. Sem disciplina, até o maior talento naufraga. Com disciplina, até quem começa pequeno pode chegar ao topo. Hill lembrava que os grandes realizadores não eram os mais inteligentes, mas os mais persistentes. Eles tinham domínio sobre a mente e o corpo. A ciência comprova que a força de vontade é como um músculo. Quanto mais você a exercita, mais forte ela se torna. O simples hábito de cumprir o que você promete a si mesmo fortalece a identidade de alguém confiável e capaz de grandes feitos. Praticar autodisciplina não é viver em rigidez absoluta, mas criar sistemas que facilitam o progresso. Rotinas matinais, ambientes organizados e metas claras reduzem as chances de ceder às distrações. Milionários constroem fortunas porque aprendem a se controlar primeiro. Quem domina a si mesmo, domina o destino. A autodisciplina é a ponte que transforma desejos em resultados palpáveis. Napoleão Hill repetia incansavelmente: a mente que se fecha para o aprendizado fecha também as portas da prosperidade. O terceiro hábito dos milionários é a busca incessante por conhecimento. Eles entendem que a riqueza não é estática, ela se transforma com as mudanças do tempo, da tecnologia e dos mercados. Quem não aprende, fica para trás. Quem decide crescer intelectualmente, expande suas possibilidades e cria soluções inovadoras que o colocam sempre à frente. Esse hábito não significa acumular diplomas, mas cultivar curiosidade permanente. Milionários leem, observam, questionam, ouvem mentores e aprendem com erros. Eles não se envergonham de reconhecer que não sabem algo, porque entendem que admitir ignorância é abrir espaço para a evolução. Hill destacava que cada fracasso carrega consigo uma lição valiosa e que a verdadeira riqueza nasce quando transformamos experiências em sabedoria prática. A neurociência prova que aprender mantém o cérebro ativo e flexível. O hábito de estudar todos os dias fortalece conexões neurais, aumenta a criatividade e aprimora a tomada de decisões. Não é coincidência que muitos líderes de sucesso dediquem, pelo menos, 1 hora diária à leitura. Essa prática simples se torna um diferencial competitivo imenso no longo prazo. O aprendizado contínuo também cria humildade. Ao perceber que sempre há algo novo para descobrir, o milionário evita a arrogância e se mantém aberto a colaborações. Ele não busca ser o mais esperto da sala, mas sim estar cercado de pessoas que sabem mais em diferentes áreas. Transformar esse hábito em rotina é simples. Leia, estude, ouça e aplique. Cresça um pouco a cada amanhecer. A cada novo conhecimento, você acrescenta uma peça ao mosaico que constrói sua fortuna. Napoleão Hill ensinava que nenhum homem conquista grandes fortunas sozinho. Ele criou o conceito de mastermind, a união de mentes em harmonia, voltada para um objetivo maior. O quarto hábito dos milionários é escolher com sabedoria as pessoas com quem se cercam e nutrir relacionamentos que fortalecem, inspiram e impulsionam. Riqueza não nasce apenas de conhecimento individual, mas da soma de talentos, ideias e energias compartilhadas. Relacionamentos poderosos não significam apenas contatos influentes. São laços baseados em confiança, respeito e troca genuína de valor. O milionário entende que precisa tanto de aliados quanto de mentores, parceiros e até críticos construtivos. Cada conexão pode abrir portas, acelerar decisões ou trazer perspectivas que sozinho ele jamais teria. Hill dizia que uma mente, quando se alia a outra, cria uma terceira força invisível, mais forte que as duas separadas. A ciência da psicologia social confirma: somos a média das pessoas com quem mais convivemos. Cercar-se de indivíduos negativos e limitados é absolver suas crenças e hábitos destrutivos. Ao contrário, estar próximo de pessoas visionárias, disciplinadas e prósperas
contagia a sua mentalidade e o estimula a alcançar patamares mais altos. Para cultivar esse hábito, é necessário investir tempo e energia nos relacionamentos certos, frequentar ambientes de crescimento, participar de grupos estratégicos, oferecer ajuda antes de pedir algo em troca. O milionário sabe que riqueza é construída em rede. Ele planta sementes de confiança e colhe frutos de oportunidades. O sucesso raramente é solitário. Quem aprende a valorizar conexões transforma cada encontro em uma chance de expansão. Riqueza é, em essência, o resultado de pessoas unidas em torno de grandes propósitos. Napoleão Hill dizia que indecisão é irmã gêmea da dúvida, e juntas formam os maiores inimigos do sucesso. O quinto hábito dos milionários é a capacidade de tomar decisões rápidas, firmes e corajosas. Não significa agir de forma impulsiva, mas possuir clareza suficiente para escolher um caminho e avançar sem paralisar diante do medo. A riqueza favorece os decididos, não os que esperam pela circunstância perfeita. A vida oferece inúmeras encruzilhadas. Investir ou guardar, expandir ou recuar, aceitar ou recusar uma oportunidade. Quem hesita demais perde o momento e vê outros colherem os frutos. Os milionários entendem que não existe decisão sem risco, mas também sabem que não decidir é, em si, o maior risco de todos. Hill afirmava que o hábito da decisão firme é característica marcante de todos que conquistam fortunas duradouras. A ciência da psicologia mostra que a procrastinação decisória aumenta a ansiedade e diminui a autoconfiança. Já quando você decide e age, o cérebro libera energia e foco para sustentar a escolha. É como se o universo inteiro se alinhasse em torno de uma mente resoluta. Tomar decisões corajosas exige treino. Comece em pequenas escolhas do cotidiano. Acordar cedo, cumprir o planejado, dizer não ao que não acrescenta. Esses atos constroem músculos mentais que fortalecem a confiança em decisões maiores. O milionário não foge da responsabilidade de escolher. Ele a abraça como privilégio de quem deseja comandar seu próprio destino. Oportunidades raramente batem a porta duas vezes. É a coragem de decidir que transforma um acaso em fortuna. O hábito de decidir rápido e manter a decisão até o fim separa os vencedores dos que ficam para trás. Napoleão Hill afirmava que a maioria das pessoas está pronta para desistir ao primeiro sinal de derrota. O sexto hábito dos milionários é a persistência, a capacidade de continuar avançando mesmo quando o caminho parece árido e as circunstâncias não oferecem garantias imediatas. Essa qualidade separa os sonhadores dos realizadores. Muitos começam com entusiasmo, mas apenas os que permanecem fiéis ao propósito chegam ao resultado. Persistência não é teimosia cega, é disciplina emocional para se levantar após cada queda. Hill observou que cada fracasso carrega em si a semente de um benefício equivalente. Os milionários treinam o olhar para enxergar oportunidades disfarçadas em desafios. Em vez de recuar diante da dificuldade, eles perguntam: o que posso aprender? Como posso crescer? Esse hábito os transforma em resilientes, e a resiliência é a armadura da riqueza. A psicologia mostra que a persistência gera mudanças estruturais no cérebro, criando resistência ao estresse e fortalecendo a motivação intrínseca. Quem persiste desenvolve confiança progressiva. A cada obstáculo superado, sente-se mais preparado para o próximo. Essa espiral positiva conduz ao domínio de si mesmo e ao acúmulo inevitável de conquistas. Grandes fortunas raramente foram erguidas sem falhas, rejeições ou críticas. O milionário não foge disso. Ele usa cada derrota como combustível. Persistir significa continuar plantando mesmo quando a colheita parece distante. Significa repetir hábitos vencedores diariamente até que os frutos inevitavelmente apareçam. Esse é o hábito que sustenta todos os outros. A força que mantém vivo o propósito, a disciplina, o aprendizado, os relacionamentos e as decisões. Persistência é a ponte entre o sonho
e a realização. Chegar até aqui significa compreender que cada hábito é uma peça de um quebra-cabeça maior. Napoleão Hill não via esses princípios como práticas isoladas, mas como engrenagens que, quando alinhadas, criam uma máquina irresistível de prosperidade. Clareza de propósito, autodisciplina, aprendizado contínuo, relacionamentos poderosos, decisões corajosas e persistência inabalável só revelam seu verdadeiro poder quando atuam em conjunto. Pense na clareza de propósito como a visão, a autodisciplina como a estrada, o aprendizado contínuo como o combustível, os relacionamentos como as pontes, as decisões corajosas como os motores e a persistência como o volante que mantém o carro na direção certa. Separados, cada elemento tem valor. Juntos, formam um sistema capaz de conduzir qualquer pessoa até o destino milionário. Muitos fracassam porque cultivam apenas uma ou duas dessas virtudes, mas negligenciam as demais. Um homem com grande disciplina, mas sem propósito, trabalha sem direção. Outro com propósito claro, mas sem persistência, existe antes da hora. O segredo não é dominar um hábito de forma isolada, mas equilibrar todos em harmonia. Hill destacava que a riqueza é fruto de uma mentalidade integrada onde cada parte sustenta a outra. Esse alinhamento cria consistência, e consistência é o que transforma o esforço em resultados concretos. Quando você desperta todos os dias consciente desses 6 hábitos, sua mente se treina para pensar e agir como milionário antes mesmo de alcançar a fortuna. Essa identidade molda decisões, comportamentos e, inevitavelmente, resultados. O milionário não nasce pronto, ele se forma ao alinhar hábitos que constroem caráter e destino. O verdadeiro poder está na união dessas forças. Napoleão Hill sempre lembrava que nada de valor é alcançado sem pagar o preço correspondente. A riqueza, a liberdade e a influência não surgem por acaso. Exigem esforço, sacrifício e renúncia. O preço do sucesso é a soma de noites mal dormidas, escolhas difíceis e a coragem de abrir mão do conforto imediato em troca de resultados maiores. Milionários entendem que, ao dizer sim para a prosperidade, precisam dizer não para inúmeras distrações e tentações. Esse preço muitas vezes é invisível para quem observa apenas os frutos. O público vê carros, casas e prestígio, mas não enxerga os anos de disciplina, as rejeições enfrentadas, os fracassos que serviram de degraus. Hill insistia que cada conquista é precedida por sacrifício proporcional. Se você deseja acumular milhões, precisa estar disposto a dar milhões em esforço, em dedicação e em persistência. A ciência comportamental explica que adiar recompensas ativa circuitos cerebrais de autocontrole, fortalecendo a capacidade de resistir a impulsos. Os milionários praticam isso diariamente. Investem quando outros gastam, estudam quando outros se distraem, persistem quando outros desistem. Esse comportamento cria uma vantagem invisível, mas implacável, que com o tempo se transforma em patrimônio. O preço do sucesso também envolve solidão. Nem todos entenderão suas escolhas. Haverá críticas, dúvidas e até zombarias. Mas Hill destacava que o mundo abre caminho para quem sabe aonde vai. O sacrifício temporário é a semente da liberdade futura. Aceitar pagar o preço é a assinatura do verdadeiro comprometimento. O sucesso não se dá de graça, mas cada esforço torna-se investimento no destino milionário. Napoleão Hill afirmava que a riqueza começa na mente antes de se manifestar no bolso. Isso significa que o sucesso não é apenas resultado de hábitos externos, mas da identidade que você assume. Para se tornar milionário, não basta agir como alguém disciplinado ou persistente. É preciso acreditar que você já é a pessoa capaz de sustentar a prosperidade. Quando a identidade muda, as ações se alinham naturalmente. A transformação acontece quando você deixa de dizer "eu tento ser disciplinado" e passa a afirmar "eu sou disciplinado". A linguagem molda a mente e a mente molda a realidade.
Hill destacava que, cada vez que repetimos pensamentos e ações consistentes, reprogramamos o subconsciente, instalando a identidade de vencedor. Com o tempo, não é mais um esforço consciente. Torna-se quem você é. A psicologia moderna chama isso de teoria da identidade. Quando alguém se vê como saudável, por exemplo, escolher alimentos nutritivos não parece sacrifício, mas coerência. Da mesma forma, quando você se vê como milionário em essência, trabalhar, investir, aprender e persistir deixam de ser obrigações e passam a ser expressões naturais de quem você é. Essa transformação exige vigilância contra velhos padrões. A identidade antiga sempre tentará puxá-lo de volta à mediocridade. É por isso que os milionários alimentam diariamente sua mente com afirmações, visualizações e ambientes que reforçam a nova identidade. Eles protegem sua mente como um tesouro, porque sabem que ela é a fábrica do destino. O verdadeiro segredo não está em conquistar milhões para só então sentir-se rico. Está em assumir hoje a mentalidade milionária que inevitavelmente cria as circunstâncias externas. Você se torna antes de ter. Napoleon Hill dizia que a vitória pertence ao mais perseverante. É aqui que muitos falham, subestimando o poder dos pequenos atos repetidos todos os dias. O 11º passo rumo à riqueza não é grandioso ou espetacular. É a consistência. São hábitos praticados sem interrupção que acumulam resultados exponenciais. Uma gota isolada parece insignificante, mas milhões de gotas constroem oceanos. Assim também é a disciplina diária na construção da prosperidade. A ciência do hábito mostra que a repetição grava padrões no subconsciente até que se tornem automáticos. É como pavimentar uma estrada. A cada repetição, ela fica mais clara e fácil de percorrer. Os milionários entendem isso e não negligenciam o processo. Eles sabem que a diferença entre fracasso e riqueza está em repetir as ações certas até que os frutos apareçam. O curioso é que no início a consistência quase não mostra resultados. Você pode ler um livro hoje e não se sentir mais sábio amanhã. Pode investir hoje e não ficar rico na semana seguinte. É nesse ponto que a maioria desiste. Mas Hill lembrava que o sucesso é como a colheita. Planta-se em silêncio e colhe-se em abundância. O invisível prepara o terreno para o visível. Cada amanhecer é uma oportunidade de reafirmar hábitos milionários. Ler, escrever, visualizar, agir. Todos simples, mas poderosos quando somados ao longo do tempo. A consistência cria uma identidade indestrutível. O milionário não busca intensidade passageira. Ele cultiva consistência inabalável. E é essa constância que transforma desejos em conquistas palpáveis. Napoleon Hill ensinava que enriquecer não significa apenas acumular bens materiais, mas criar um impacto duradouro. O verdadeiro milionário não mede sua grandeza apenas pelo que possui, mas pelo legado que deixa. O hábito de pensar além de si mesmo é o que diferencia riqueza passageira de prosperidade eterna. Construir legado é compreender que o dinheiro é uma ferramenta, não um fim. Quando alguém alcança sucesso apenas para satisfazer vaidades, cedo ou tarde perde o brilho e a motivação. Mas quando a riqueza é usada para gerar transformação na família, na comunidade ou em causas maiores, ela se multiplica. Hill lembrava que a lei da vida é dar para receber. Milionários constroem impérios porque entendem que servir e contribuir amplia sua influência e fortalece sua posição no mundo. A ciência da felicidade confirma que atos de generosidade elevam os níveis de bem-estar e reduzem o estresse. A filantropia, o ensino e o exemplo inspirador tornam-se fontes de realização mais profundas do que qualquer conquista individual. Por isso, tantos homens e mulheres de sucesso escolhem investir parte de suas fortunas em projetos que beneficiam outras gerações. Construir legado exige consciência,
Cada decisão financeira e cada hábito diário plantam sementes que crescerão além da sua vida. O milionário de verdade deseja que sua trajetória seja lembrada não apenas pelos números em sua conta, mas pelas vidas tocadas e transformadas. Riqueza é temporária, legado é eterno. O hábito de pensar em impacto é o que garante que a fortuna não termine em você, mas continue ecoando por muito tempo. Chegamos ao ponto final desta jornada, mas como Napoleon Hill lembrava, o verdadeiro final não existe. Há apenas novos começos. Os 6 hábitos apresentados não são atalhos mágicos nem fórmulas instantâneas. São princípios universais, que, quando praticados com disciplina, constroem fortunas sólidas e vidas significativas. Clareza de propósito, autodisciplina, aprendizado contínuo, relacionamentos poderosos, decisões corajosas e persistência inabalável, juntos, eles formam a espinha dorsal de todo milionário. Cada hábito é uma peça de um ciclo que se fortalece diariamente. Você começa com um desejo ardente, molda-o em disciplina, amplia-o com conhecimento, sustenta-o em conexões, valida-o com decisões firmes e o protege com persistência. Esse ciclo se repete até que o impossível se torne inevitável. Hill dizia que o que a mente de um homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Isso não é filosofia vazia, mas uma lei prática da mente humana. A jornada para o milhão não é apenas financeira, ela é tanto espiritual quanto emocional. É aprender a dominar a si mesmo, a servir aos outros e a deixar um legado maior do que sua própria existência. O dinheiro é consequência, o verdadeiro prêmio é a transformação que você experimenta ao longo do caminho. Agora, o chamado é para você. Cada manhã é uma página em branco. Você pode escolher repetir padrões comuns ou escrever uma história de prosperidade. A decisão está nas suas mãos. O milionário do futuro nasce no hábito que você pratica hoje. Qual desses hábitos você vai aplicar ainda hoje?